Homem, 67 anos, com dor no antepé após pisar em um espinho. Ele relata ter tirado o espinho e fez um ultrassom que deu um resultado normal. Mas ele continua com dor mesmo após o uso de antibióticos. E aí, o que será que está acontecendo com esse paciente? Será que tem alguma alteração que não foi vista no primeiro ultrassom? Então, nós vamos discutir tudo neste vídeo, com imagens, sugestão de laudo e discussão de casos. Afinal, você está no MSKD Casos, uma série de casos práticos em ultrassonografia músculo-esquelética, sempre direto ao ponto e sem enrolação, para você saber exatamente o que você precisa analisar neste caso com imagens, sugestão de laudo e discussão do caso, para quando aparecer um caso semelhante você poder acertar o seu diagnóstico ajudando o médico solicitante e o seu paciente. Seja muito bem-vindo ao MSKD Casos, eu sou Matheus Queiroz, médico radiologista e ensino médicos a dominar a ultrassonografia músculo-esquelética do zero ao avançado, praticando aí mesmo do seu próprio serviço. O que será que está acontecendo com esse paciente? Aqui temos uma ultrassonografia do antepé. Então aqui observamos uma área mais hipoecogênica, próximo à queixa do paciente, né? Essa linha branca aqui é o osso. Na topografia da falange, aqui vemos o tendão flexor. O que você acha que tem nesse caso com essa história de um homem de 67 anos com dor após pisar em um espinho? O paciente relata ter tirado o espinho e fez um ultrassom que o resultado foi normal, mas ele não melhorou não. E além disso já usou antibióticos e continua com uma dor, com desconforto. Então essa aqui é a imagem exatamente de onde entrou o espinho. Então a gente pode ver quinto dedo e quarto dedo e tem um furinho bem nessa topografia. E aqui o vídeo transversal, olha só o osso, linha branca, e chama atenção essa linhazinha branca com um halo mais escuro, que na ultrassonografia a gente chama de halo hipoecogênico aqui nessa topografia. E no plano longitudinal, olha o tendão flexor aqui nessa região, olha a anatomia óssea das falanges, um pouco adjacente numa face medial, a gente observa o quê? Essa linha branca com esse halo hipoecogênico. E agora, como é que a gente vai descrever isso daí? O que seria isso? Como que a gente vai relatar? Olha só esse halo hipoecogênico com essa linha branca em seu interior. Qual que é a sua hipótese diagnóstica? Vendo novamente o vídeo agora com essa breve explicação que eu fiz dos achados. Enquanto isso, não esquece de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. E não esqueça de curtir também. Então, demonstrando a imagem nos dois planos, transversal e longitudinal. Então, esse caso aqui, com a história clínica, fica muito mais fácil. Estamos diante de um espinho de limão galego, que foi o que o paciente relatou. Aqui temos um granuloma de corpo estranho. Então, o paciente pisou no espinho, ele relata que tirou tudo, mas não tirou. Olha só o espinho, representado por essa linha branca, hiperecogênica. E ao redor do espinho a gente formou um tecido de granulação aqui na região. O paciente relatou que era um espinho de limão galego. E aqui, ó, eu demarquei bem exatamente a prega cutânea para facilitar a marcação de onde está localizado este corpo estranho. Então, corpo estranho é tudo que não faz parte ali do nosso corpo. E o espinho é um exemplo deles, né? Então, qual que é a sugestão de laudo aqui para você? Então, a sugestão de laudo, nós temos aqui uma imagem linear hiperecogênica. Quando a gente faz um laudo, a gente descreve o que a gente enxerga e a gente conclui. Se você já tem experiência suficiente, você pode ir direto para a conclusão, mas é muito importante respeitar o processo para você não cometer nenhum erro, para você também não interpretar de uma maneira errada as imagens. Então, o que vemos aqui? Uma imagem linear hiperecogênica. Localização precisa, na face medial do quarto dedo, ao nível da falange proximal. Aí eu coloquei topografia de prega cutânea. Nos casos de avaliação de corpo estranho, você pode até fazer uma canetinha na pele, marcar o local para facilitar para o cirurgião. Medida, quanto é que ele mede, quanto que dista da pele, então são todas informações importantes. Medir também esse halo hipoecogênico, então associa esse tecido hipoecogênico circunjacente, medido com neovascularização. Então o que isso indica? Isso indica aí que os achados são sugestivos de um granuloma de corpo estranho.
Esse halo hipoecogênico, ele não tinha ali a ecogenicidade de líquido, era um tecido mais espesso com essa vascularização. Então, quando você tem um corpo estranho, o nosso corpo ele tenta se defender, isolar e fagocitar e eliminar aquele corpo estranho. Mas quando a gente tem um corpo estranho que é maior, ele não consegue eliminar, então ele isola através de um processo formando ali um granuloma que pode isolar completamente a lesão e pode permanecer até um paciente assintomático, sem queixa. E quando você perde a cápsula ali, forma uma cápsula em volta, pode novamente voltar a dor, voltar a inflamação. E aqui a correlação com a ressonância. Então, pessoal, a história desse paciente, ele pisou no espinho, aí ele retirou o espinho, tratou e não melhorava. Aí ele fez um ultrassom, o ultrassom foi normal. E onde estava o erro desse ultrassom? Provavelmente o colega, ele não prestou atenção na história. Às vezes ele fez rápido, não olhou o pedido, não conversou com o paciente, não valorizou a queixa. Porque se ele passa rapidamente ali com o ultrassom e não está suspeitando, ele não vai conseguir caracterizar. Então, provavelmente, houve um erro durante o protocolo de exame, que a gente começa o exame como? Pedido médico. Às vezes o colega não escreveu qualquer hipótese, mas aí você conversa com o paciente, o que aconteceu, o que está doendo, pisei no espinho, foi aqui, você tem que procurar até achar. Lembrando que o corpo estranho ele pode migrar de localização. Você tem um corpo estranho aqui na região do punho, com um movimento, se ele fica ali com um movimento, ele pode mudar de localização. Por isso que a gente tem que ampliar a nossa visão de estudo e procurar nas adjacências, não só no local onde tem a cicatriz. E aí esse paciente, na realidade, ele é meu sogro e como ele mora distante, aí ele fez a ressonância na região dele, que mostrou o corpo estranho e veio para minha região justamente para retirar. Retirou o corpo estranho com a filha dele, que é ortopedista, minha esposa. Então, quando ele chegou, antes da cirurgia, eu fui lá localizar novamente, fazer a marcação, exatamente o local, que foram as imagens que eu compartilhei com vocês. Então, aqui um pouco da ressonância mostrando, ó, no plano sagital, a gente observa ó, essa linhazinha mais escura que é justamente o corpo estranho e aqui o realce, essa área aqui com o realce demarcando esse tecido de granulação. Você pode observar aqui ó, nesse plano, o espinho está bem aqui nessa região, então você pode observar aí ó, o espinho aqui e tudo isso está com realce. Então a coleção normalmente, o realce é periférico, a vascularização é periférica. Aqui a gente observa ó, que teve uma neovascularização do tecido. Então, diferenciando um pouco de coleção. Em alguns casos, fica difícil definir exatamente se é uma coleção adjacente ou se é só um tecido de granulação. Isso aí é importante você colocar ali no seu relatório se você tiver alguma dúvida em relação a isso. Outro ponto importante também do laudo, que eu fiz a avaliação detalhada na ultrassonografia, foi avaliar as estruturas adjacentes. Então, olha a proximidade aqui do espinho com o próprio tendão flexor, as articulações, né, interfalângica, e a gente pode observar que elas estão preservadas, porque o corpo estranho ali naquela região, a principal complicação é uma infecção. Então pode ter uma infecção local de partes moles, pode ter uma tenossinovite infecciosa ou uma artrite infecciosa, dependendo da proximidade. Então essa é uma das grandes vantagens do ultrassom. Então aqui demonstrando bem o ponto de entrada, o espinho, aqui no ultrassom e a retirada. Olha só o espinho aqui que foi retirado. E aqui é o limão galego, que ele falou que era espinho de limão galego. Eu realmente não sei se o limão galego tem espinho, mas segundo ele pisou no limão galego. E agora vamos para a discussão do nosso caso, né? Então, feridas traumáticas e lacerações podem estar associadas a corpo estranho, isso não é infrequente. E os materiais mais comuns é justamente madeira, vidro e metal. São os materiais mais comuns, mas a gente tem vários outros materiais. Pode ter plástico, biológicos, por exemplo, é muito comum pisar num ouriço. E os biológicos, eles têm um alto potencial de infecção. Como que é a história clínica e o exame físico? Então, olha só, essa história nos diz muito. Homem de 67 anos com dor no antepé. Então, a história pisou no espinho. Quando chega com uma história que teve um trauma, alguma ferida, quebrou caco de vidro, a suspeição ela aumenta muito. Então, a gente vai procurar, vai tentar caracterizar pelos métodos de imagem. Mas o que pode acontecer é o paciente não lembrar dessa história. Ou se o paciente ele tiver algum problema de cognição, se for às vezes uma criança muito nova, algum indivíduo que não saiba se comunicar muito bem, se um idoso, então a gente às vezes tem que ligar o sinal de alerta em alguns casos e considerar isso como diferencial, porque às vezes o paciente ele teve uma lesão traumática há muito tempo que ele nem se lembra. E com a formação de um granuloma, futuramente isso aí pode ser até confundido com tumor nos exames de imagem.
Então nem sempre a história é típica, bem pontual, igual nesse caso. E aí ele relata que tirou espinho, isso é muito frequente também. Chega o paciente, ó, entrou um caco e eu tirei, mas às vezes não tirou tudo. O resultado do primeiro ultrassom normal por falta de busca ativa da lesão. E melhora parcial ao uso de antibióticos. Por quê? Porque ainda tinha um espinho lá dentro. Esse relato de que retirou tudo é frequente. E aqui, segundo esse artigo, ó, até 38% dos corpos estranhos não são detectados na avaliação física inicial. É um número muito alto, o que pode levar a complicações como infecção, atraso na cicatrização das feridas, inflamação, perda de função, além de possíveis reivindicações de negligência médica. Olha a importância do tema que estamos abordando aqui neste vídeo. Então, ferida que cicatriza mal, uma ferida infectada que reaparece após a interrupção de antibióticos, tomou antibiótico não melhorou, tem que suspeitar de corpo estranho oculto. Nem sempre vai estar escancarado a história com corpo estranho durante a anamnese. Então a gente tem que ligar esse sinal de alerta nesses casos. E esse artigo ele propôs aí em relação à modalidade de imagem, que a gente tem quais são os exames de imagem? Raio-X, ultrassom, tomografia e ressonância. Então, em resumo, o raio-X ele é indicado como método inicial de triagem, mas ele vai caracterizar corpos estranhos que são radiopacos. Tem corpos estranhos que são radiolucentes. Por exemplo, madeira ele não vai conseguir enxergar o raio-X. Agora, um pequeno metal, muito pequeno, ele consegue ver prontamente. Então, a sugestão, e claro, é uma sugestão de propedêutica. Às vezes você está aí na sua região só com ultrassom na mão, e ultrassom é um método fantástico, então não vai ter o raio-X na mão. Mas a sugestão dele foi o quê? Na suspeita, fazer radiografia. Positivo, você já confirma, e se precisar fazer uma ressonância para ver complicação, ou ultrassom, porque o ultrassom ele também pode ser usado para remoção. Faz um pequeno corte, entra com uma pinça e retira o corpo estranho. Raio-X negativo, ultrassom. Aí segue o protocolo. Se for positivo, mesma coisa. Se for negativo, pode ter um corpo estranho de localização mais profunda. E aí pensar numa tomografia ou até numa ressonância. E considerar a ressonância para os diagnósticos diferenciais. Então esse aí seria mais ou menos a propedêutica da imagem. A ultrassonografia ela tem várias vantagens. Você pode ampliar e deve ampliar a área de avaliação, o corpo estranho ele pode migrar. Detecta os corpos estranhos radiolucentes e radiopacos. Radiolucentes e radiopacos, terminologia que a gente usa para a radiografia. Então a ultrassonografia detecta todos os corpos estranhos, né? E o ultrassom ele tem a vantagem da avaliação da relação com as estruturas adjacentes. E aí, esse corpo estranho lesou algum nervo, lesou algum vaso? Se estendeu até a articulação, se estendeu até a bainha do tendão, tem complicações associadas à avaliação dessas complicações e pode ser até utilizado como guia para a retirada desse corpo estranho. Qual que é a desvantagem do ultrassom? Então, uma lesão aguda com aquelas feridas abertas que vai dificultar bastante a avaliação. Tomar cuidado com o enfisema do subcutâneo. Então, dependendo da lesão, entra gás e ar, e o ar e o gás ele fica hiperecogênico, simulando um corpo estranho. E o que me ajudaria nesse caso? Justamente o raio-X, porque gás e ar vai ficar bem radiolucente na região. Outra armadilha seriam calcificações. Então confunde calcificação com corpo estranho. A dificuldade do ultrassom também, uma desvantagem, seria estudar estruturas mais profundas e a avaliação de dentro do osso que a gente não consegue pela ultrassonografia. Quais são as características ultrassonográficas dos corpos estranhos? Então é simples, todos os corpos estranhos são hiperecogênicos. Então a gente pode ver no nosso caso, ó, o espinho é essa linha branca, é hiperecogênica. Aqui, vidro ou metal vai ser hiperecogênico. Aqui outro pedaço de madeira, ó, hiperecogênico. Lembrar que a gente enxerga a superfície da estrutura, porque elas podem ter artefatos acústicos posteriores. O que é um artefato acústico posterior? É o que acontece embaixo dessa imagem. E isso vai depender um pouco da superfície da lesão, da superfície do corpo estranho. Então, uma superfície irregular vai gerar o quê? Uma sombra acústica posterior. Então, essa área escura, essa área preta embaixo da linha branca. Então isso aqui é uma sombra limpa, geralmente uma superfície mais irregular. A gente pode ter um pouco de sombra suja. Aqui no nosso caso, se você observar, não tinha tanto artefato acústico. E metal e vidro pode gerar isso aqui, ó. Olha só essa linhazinha mais branca, que é reverberação. Reverberação, você vê os ecos se repetindo, então vai ficar branco com vários tracinhos brancos embaixo. Então uma sombra acústica fala um pouco mais a favor de madeira, e a reverberação, vidro e metal. Mas
Na prática, a história já vai dizer basicamente o que tem de corpo estranho. E o mais importante é definir se há ou não um corpo estranho. E essa questão, é madeira, é vidro, não vai ser de tanta importância prática e clínica, né? Agora, uma dica prática que ajuda bastante é que entrou um corpo estranho, o nosso corpo vai reagir, vai tentar isolar. Então tem um halo hipoecóico. Então esse halo hipoecóico é relacionado ali ao tecido de granulação adjacente, com edema, pode ter coleção também. Então essa reação em volta, pode observar que todos os corpos aqui, tem esse halo, essa alteração hipoecóica em volta, que daí a gente tem que ver se tem ou não uma coleção. E normalmente líquido vai ficar bem preto. Líquido vai ficar preto, que indica aí uma coleção. Abscesso, a gente vai ver o líquido, pode ter debris e com um realce bem periférico normalmente. E aqui no caso a gente vê que está um cinza escuro, inferindo mais a presença de um tecido ali naquela região. Informações importantes sempre de relatar no laudo é tamanho, orientação, distância da pele, relação com as estruturas adjacentes, se tem ou não complicações, coleções adjacentes e marcar a pele. E aqui, quais são as complicações mais frequentes? Então, a infecção é a complicação mais comum quando o corpo estranho é retido. A incidência de 0,6% a 14%. E os biológicos, animais, galhos, ouriço, eles têm maior potencial. E a infecção, a gente tem um nome de cada localização dessa infecção. Então, infecção do subcutâneo, celulite, a gente pode ter uma coleção. Quando a gente fala coleção, é um termo mais geral de um líquido circunscrito. Quando ele tem bactéria, quando tem um acometimento, a gente chama de abscesso. Então, uma coleção de natureza infecciosa. A gente pode ter infecção profunda. Osteomielite é infecção do osso, da medular óssea. Artrite séptica, infecção de dentro da articulação. Tenossinovite séptica é infecção da bainha do tendão. Então, isso tudo pode acontecer. Por isso que por imagem é importante avaliar essas complicações, é descartar. No nosso caso, eu olhei o tendão, olhei se tinha derrame, justamente para descartar um acometimento infeccioso secundário das estruturas adjacentes. Olha só esse casinho aqui. Esse foi um caso que foi solicitada a ressonância, muito bem solicitada. Tinha um corpo estranho bem aqui, olha só. Pisou numa trilha, num pedaço de madeira, e o paciente com muita dor, a suspeita era se tinha osteomielite do osso calcâneo. E tinha um pouco de edema, mas não tinha nenhuma coleção óssea. Aqui no plano coronal, a gente vê exatamente entrando entre as bandas da fáscia plantar esse corpo estranho, e já tem formação de lojas de coleção dentro dos músculos. Isso aqui é uma coleçãozinha. Então já tinha alteração infecciosa secundária ali com coleção de permeio ali aos músculos. E aqui, olha só, a retirada cirúrgica do corpo estranho, e quando você retira, logo em seguida você já vê até ali o pus naquela região que vai ser drenado ali. Olha só aqui, saindo aqui nessa topografia. Então, a ressonância ela tem a sua indicação quando precisa estudar tecidos mais profundos, quer ver se tem osteomielite associada, então muito bem indicado o exame. Dicas práticas. Dicas práticas todos os corpos estranhos são hiperecogênicos, então vão ser brancos. E o halo hipoecogênico ele é seu amigo, justamente para você não valorizar qualquer linhazinha branca como corpo estranho. Lembrar que subcutâneo tem septos ali. Lembrar que o corpo estranho pode migrar, por isso que é importante você ampliar o seu campo de estudo. Não esquecer das complicações, de avaliar todas as estruturas adjacentes. Cuidado com gás e calcificações, e nisso a radiografia é sua amiga, ela pode te ajudar. Então o gás, além de o gás e o ar, ali numa lesão, numa ferida, vai obscurecer o que você está enxergando e você pode confundir o gás como um corpo estranho. Então, na dúvida, peça correlação com a radiografia. E lembrar que corpos estranhos passam despercebidos no exame físico e às vezes eles ficam isolados ali no corpo do paciente que ele nem se lembra. Em alguns exames de imagem que você observa um tecido, um granuloma de corpo estranho grande, você não tem história, isso pode ser confundido com tumor, com lesões tumorais. E essas foram as referências que eu utilizei justamente para a nossa discussão. Então, duas referências muito boas para quem quiser aprofundar. Mas eu tenho certeza que com esse vídeo já mudou sua visão, você já teve algum aprendizado. Então não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal para receber mais conteúdo como esses e comenta aqui o que você achou, qual outro diagnóstico diferencial ou qual caso você gostaria de ver por aqui. Muito obrigado e até o próximo caso.